Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui reunidos mais uma vez nestas páginas virtuais no Centro Espírita Apóstolo Paulo, que fica aqui em Trindade, estado de Goiás, região metropolitana de Goiânia, Brasil. Aqui nos encontramos para mais uma atividade à distância, mais uma palestra pública online. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos concede oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Não podemos deixar de agradecer aos Espíritos amigos, a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, por todas as oportunidades, por todos os ensinamentos que Jesus nos deixou e que os Espíritos amigos estão constantemente nos trazendo, nos relembrando. Então hoje aqui nos encontramos para mais esta atividade à distância, ainda devido às consequências da pandemia do novo coronavírus, mais uma palestra pública online. E hoje faremos aqui diretamente do Salão do Apóstolo Paulo, aqui em Trindade. Então faremos neste momento a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Na sequência faremos a nossa prece de abertura e logo após faremos a explanação do Evangelho do Cristo, que hoje trouxemos como base para as nossas reflexões do livro de Humberto de Campos, ou Irmão X, livro Luz Acima, o capítulo de número 4, que tem como título Nos Limites do Céu. E neste capítulo, Humberto de Campos nos fala sobre a virtude. E em se falando de virtude, buscamos também como base para as nossas reflexões o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item de número 8, a virtude. Então, neste momento, meus irmãos, já agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas, recebam o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, o livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de hoje é a de número 146, em que Carlos Torres Pastorino nos fala sobre cuidados do corpo físico, cuidados da alma. Então ele nos diz o seguinte: cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas, mas não se esqueça também que a alma precisa de alimentação. Então aqui Carlos Torres Pastorino nos lembra acerca do alimento para o corpo físico, não coloca aqui como uma proibição a ingestão de carne. Aqui ele não fala se carne vermelha, se carne branca. Também em relação à bebida alcoólica, não coloca como sendo proibido, porque a doutrina espírita não proíbe nada a ninguém, é escolha de cada um, mas a doutrina espírita nos mostra a nossa responsabilidade. Mas aí ele lembra na sequência que além de ter esse cuidado em relação a esta ferramenta que nós temos à nossa disposição, que é o nosso corpo físico, é preciso cuidar do corpo principal, do corpo que é perene, que é a alma. Esta luz divina precisa ser cuidada. Então ele fala que não podemos nos esquecer em relação a estes cuidados da alma, porque a alma também precisa de alimentação. E aí ele cita aqui uma referência como alimentação para a alma, leituras edificantes. Procure ler bons livros, faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria, é também da palavra de Deus, é também de
todo comportamento virtuoso, de todo comportamento com alto padrão vibratório. E aí ele encerra dizendo: e esta você a encontrará nos bons livros, ou seja, esta alimentação para a nossa alma, através de boas leituras, nós encontraremos nos bons livros companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Então, os livros são esses companheiros que nós temos à nossa disposição para a alimentação da alma, um dos alimentos da alma. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos para termos condições de abrirmos, ampliarmos um tanto mais a nossa visão espiritual, os olhos da alma, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado, rogando a Jesus o amparo, a proteção a todos os irmãos de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós, em especial todos aqueles que foram atingidos pela pandemia do novo coronavírus, bem como seus familiares, sejam eles encarnados ou desencarnados, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Rogamos também, Senhor Jesus, por todos os trabalhadores da saúde, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. É um prazer enorme nos encontrarmos aqui, mais uma oportunidade no Centro Espírita Apóstolo Paulo. Gostaríamos mesmo que o salão aqui estivesse lotado de encarnados, porque sem sombra de dúvida, de desencarnados, o ambiente coexistente desta casa, ou seja, no plano espiritual, sem sombra de dúvida que aqui se encontra uma multidão de desencarnados que estão aqui nos auxiliando, que trouxeram outros irmãos que estão em tratamento para receberem o auxílio, a assistência de que estejam necessitando. Mas esperamos e temos uma firme esperança que em breve estaremos aqui realizando estas atividades de forma presencial, com o público presencial. Então hoje, conforme dissemos, faremos aqui a nossa palestra pública online, sendo transmitida pelo Instagram do Centro Espírita Apóstolo Paulo e também no meu perfil pessoal no Facebook, agradecendo a todos nestes dois canais que se encontram neste momento nos assistindo. Então hoje faremos os nossos estudos com base no capítulo número 4 do livro Luz Acima, de autoria do Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, Nos Limites do Céu. Prestemos atenção, bastante atenção, nesta narrativa tão lúcida, tão esclarecedora de Humberto de Campos. Será que você, será que eu, será que cada um de nós queremos realmente habitar o mundo especial que nós chamamos de céu? Será que nós estamos realmente fazendo todo o esforço necessário e suficiente, conforme Jesus nos orienta, fazei esforços para alcançar a salvação, a iluminação, para habitar estes mundos celestiais? Será que estamos realmente fazendo aquilo que nos compete? Então é sobre isto que Humberto de Campos nos fala neste capítulo, Nos Limites do Céu, nos falando aqui este limite entre terra e plano espiritual, principalmente mundos mais evoluídos, mundos celestiais. Então aqui ele traz essa narrativa. Então prestemos atenção, ele nos diz, iniciando, que no extremo limite da terra com o céu,
aportou, ou seja, chegou um peregrino envolto em nevado manto. Então chegou um trabalhador, um peregrino, que estava com um manto de luz, ou seja, tinha trabalhado bastante no bem, e aí ele foi até as portas do céu, simbolicamente falando aqui nesta narrativa de Humberto de Campos, para adentrar o céu, porque ele já tinha certeza que já tinha realizado todo o trabalho e que ele já estava vestido, conforme Jesus nos disse, com a veste nupcial. E assim ele deixava transparecer àquele que o atendeu nas portas do céu, que realmente o seu manto era de cor ali como neve, branquinho como neve, irradiava pureza e brandura. Além daquela brancura do seu manto, ele irradiava pureza e brandura. A fronte denunciava-lhe a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Então emitia da sua fronte raios de luz, raios diamantinos para todos os lados. E aí ele diz ainda que extenso halo de luz assinalava-lhe a presença. Então realmente era um espírito luminoso, porque um extenso halo de luz, um facho de luz, assinalava a sua presença ali naquele ambiente. Ele foi recebido pela entidade angélica, já que aqui está falando de mundo espiritual, onde habitam seres angélicos. Então ele foi recebido por uma entidade angélica que presidia a importante passagem ali entre a terra e o céu. Apresentou sua aspiração máxima. Então aquele que havia chegado apresentou àquela entidade angélica a sua aspiração máxima, que era exatamente a de todos nós. Quem de nós que não aspiramos habitar um mundo deste? E aí ele diz a sua aspiração: ingressar definitivamente no paraíso. Então esta era a sua aspiração, ingressar definitivamente no paraíso. No entanto, ele não estava indo com aquela intenção de continuar trabalhando como é o normal. Ele queria gozar-lhe o descanso beatífico. Ou seja, então ele queria ir para o mundo espiritual, ele queria ir para o céu, para o paraíso, para descansar. Então aqui já denuncia um comportamento de um ser que não alcançou definitivamente e completamente esta condição de ser esclarecido por completo, porque como nós sabemos, conforme a doutrina espírita nos mostra, Jesus nos falou sobre isto, Paulo de Tarso nos falou sobre isto, os discípulos nos falaram, os espíritos amigos continuam nos falando, que quanto mais esclarecido, quanto mais iluminado, maiores as nossas responsabilidades, maiores serão as nossas responsabilidades. Não espere você desencarnar para descansar, não, de forma alguma. Temos que nos preparar aqui para do outro lado termos condições de continuar trabalhando, não ficarmos internados em um hospital do plano espiritual. Então o nosso trabalho, o nosso preparo para trabalharmos verdadeiramente, porque o trabalho ainda não começou definitivamente, o trabalho verdadeiro nos espera em outros planos da vida, nos espera em outras existências em corpos físicos. Então este que aqui Humberto de Campos nos traz, ele queria adentrar o paraíso, ingressar definitivamente no paraíso para descansar. E aí ele diz na sequência que o divino funcionário, ou seja, aquela entidade angélica, o porteiro do céu, conforme nos diz popularmente na igreja, então aquele porteiro do céu, aquele divino funcionário, embora admirado e reverente perante o espírito tão puro, esboçou o gesto de quem notava alguma falha menos visível
ao olho inexperiente e considerou. Então, aquela entidade angélica altamente experiente, que estava ali para receber estes espíritos que tinham a aspiração de adentrarem o céu, adentrarem o paraíso, ele notou alguma coisa errada, que não estava completa naquele preparo daquele espírito. E aí ele questiona aquele que estava chegando, ele faz uma observação àquele que estava ali chegando: meu irmão, rendo-lhe homenagem à alvura de tuas vestes. Entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. E aí, na sequência, ele vai fazer uma série de questionamentos àquele que aspirava a adentrar o mundo espiritual superior, que aqui Humberto de Campos classifica como sendo o céu. Então ele faz esta observação e diz que era preciso realmente fazer aqueles questionamentos para ter a certeza se ele já havia adquirido a virtude perfeita. Então, conforme ele nos fala aqui acerca da virtude perfeita, buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, para acrescentar e ampliar as nossas reflexões, esclarecimentos de espíritos luminares acerca do que é a virtude, o que é verdadeiramente a virtude. Então, eles nos dizem o seguinte, no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 8, a virtude. Então, este espírito amigo nos diz o seguinte, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, aqui já começam nos falando que a virtude, neste degrau mais alto, neste degrau mais completo, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E sobre o homem de bem, nós encontramos também neste mesmo capítulo 17º, no item de número 3, o verdadeiro homem de bem. Quando os espíritos amigos nos dizem, logo no primeiro parágrafo deste item número 3, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é aquele que conhece, não é aquele que dá aula acerca de doutrina espírita, acerca de evangelho de Jesus, não é aquele que vive recitando os ensinamentos de Jesus por aí, mas é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E aí, na sequência deste item número 3, eles trazem uma relação de qualidades, de virtudes que não podem faltar para realmente alcançarmos esta condição de um verdadeiro homem de bem, homem e mulher, homem no sentido genérico. São mais de 40 qualificações, e lá no final desta relação, eles nos dizem que estas mais de 40 qualificações ainda não é tudo, mas que por enquanto já é o suficiente para nós. Então aqui, neste item número 8, nos fala que este conjunto de qualidades essenciais que constituem o homem de bem, isto que é virtude. E ainda acrescenta ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude. Então, se nós achamos que já alcançamos uma virtude, por exemplo, a humildade, e ficamos falando por aí, eu sou humilde. Então, este que fica ostentando a sua virtude, lhe falta
lhe falta uma virtude principal, que é a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, que é o orgulho e a vaidade. E aí diz que a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se, ou seja, não gosta de fazer nenhum alarde acerca do que ela é realmente. E ainda diz que na sequência nos diz o seguinte, que a virtude verdadeira, aquele que realmente é um virtuoso, se oculta na obscuridade e foge da admiração das massas. Então, aquela pessoa que realmente alcançou essa condição de uma criatura virtuosa, ele faz o seu trabalho no anonimato e foge de qualquer propaganda, e foge de qualquer contato com aquela massa humana que fica paparicando. De forma alguma ele não busca isto. E na sequência ainda ele nos dizem que todos aqueles homens verdadeiramente virtuosos que já passaram aqui pela terra, todos eles são homens de bem, e eles ignoravam que fossem virtuosos. Então aqueles verdadeiros homens e mulheres de bem que passaram aqui pela terra, eles ignoravam que eles realmente eram virtuosos. Eles não ficavam fazendo propaganda por aí. Eles simplesmente praticavam a virtude, praticavam o bem, no caso, sem interesse nenhum, não tinha nenhum interesse. E ainda acrescenta que a virtude, assim compreendida, praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades. Então aqui ele nos chama atenção para não buscarmos imitar aquelas criaturas que vivem trombeteando por aí, ou seja, tocando trombetas, fazendo propaganda das suas qualidades próprias. Sem sombra de dúvida que estas criaturas que se comportam assim ainda não alcançaram verdadeiramente a virtude, porque a virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Então aqui ele nos fala acerca desta verdadeira virtude, desta forma em que devemos nos comportar para alcançarmos esta condição de verdadeiros homens de bem. E aí acrescenta para encerrar, neste item número 8, da seguinte maneira: entretanto, que direi vós daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Prestemos atenção neste questionamento. Que direis, ou seja, que nós diremos daquela criatura cujo único valor consiste em parecer o que ainda não é? O que realmente nós diremos acerca desta criatura? E aí ele acrescenta: admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então não podemos de forma alguma buscar essa satisfação para colher elogio acerca do nosso comportamento, acerca das nossas atividades no bem. Mesmo que estejamos praticando o bem, mesmo que estejamos fazendo caridade, temos que fazer isto desinteressadamente, sem buscar em momento algum
nenhum elogio, nenhum tapinha nas costas, como elogio, como reconhecimento. E aí ele encerra dizendo que a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, porque pelo orgulho é que as humanidades sucessivas se hão perdido, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Então aqui ele encerra esta mensagem belíssima acerca da virtude, que foi exatamente e é exatamente pelo orgulho que as nossas humanidades, ou a humanidade de uma forma geral, até os dias de hoje, ou na sua boa parte, tem se perdido, e que será ao contrário, exatamente pela humildade, em se comportando verdadeiramente com humildade, é que um dia a humanidade toda se redimirá. E aí voltamos, depois deste parêntese extenso, em o Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos à narrativa de Humberto de Campos, no livro Luz Acima, quando ele fez esta observação àquele irmão, aquele espírito luminoso que estava às portas do céu, com aquela intenção de realmente, com aquela aspiração de passar a habitar o paraíso, mas não queria trabalhar no paraíso, ele queria descansar, porque ele já havia trabalhado muito para adquirir toda aquela bagagem, toda aquela luminosidade. Então aquela entidade angélica que o recebeu fez esta observação, que precisava realmente ter a certeza que ele já havia adquirido a virtude perfeita. E aí ele diz na sequência, Humberto de Campos, que sorridente, feliz, o viajor vitorioso pôs-se à escuta. Então aquele que tinha aspiração de habitar o paraíso estava pronto para ouvir os questionamentos. E aí começam os questionamentos, e prestemos bastante atenção nesses questionamentos, porque são altamente esclarecedores. Realmente aqui, através destes questionamentos, é possível nós fazermos as nossas reflexões acerca do nosso comportamento. Então aqui o primeiro questionamento que ele faz é o seguinte: você já conseguiu entesourar o amor sublime? Então o primeiro questionamento é exatamente sobre o amor verdadeiro, o amor sublime. Você já conseguiu entesourar o amor sublime? E aí ele responde, graças a Deus, informou o interpelado. E aí um segundo questionamento vem da seguinte maneira: você já conseguiu edificar no seu interior a humildade? Conforme ouvimos na mensagem que acabamos de ler do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente a humildade, através da humildade é que alcançaremos a nossa salvação. Humildade e caridade, este é o único caminho para a salvação. Então ele foi questionado, você já edificou a humildade? E aí ele responde, sim. E na sequência ele questiona, guardastes a esperança fiel? E aí ele responde, todos os dias, jamais perdi a esperança. E em um outro questionamento, seguistes o bem? Ou seja, você seguiu o bem constantemente, sem se desviar do bem? E aí ele responde, invariavelmente. E um outro questionamento, ele faz da seguinte maneira, cultivastes a pureza? E ele responde, com zelo extremado. E aí vem um outro questionamento a ele e a todos nós, exemplificastes o trabalho construtivo? Você, durante toda a sua jornada, você exemplificou o trabalho construtivo? E aí ele responde, diariamente eu exemplifiquei o trabalho construtivo. E um outro questionamento, você sustentou a fé
em todos os momentos, sem vacilar de forma alguma? E ele responde: confiei no divino poder acima de tudo. E aí vem um outro questionamento: ensinastes a verdade e a testemunhaste? Então você, em todos os momentos na sua jornada, você ensinou a verdade e também testemunhou esta verdade? E aí ele responde: com todas as minhas forças, eu ensinei a verdade e também exemplifiquei, testemunhei a verdade. E num outro questionamento, vem da seguinte maneira: conservastes a paciência? Em todos os momentos da sua vida, você conservou a paciência? E aí, esta entidade angélica também responde: sem perdê-la jamais. Então, ele já tinha alcançado muitas e muitas qualidades que se encaixam na condição de um verdadeiro homem de bem. E aí, na sequência, vem um outro questionamento um pouco mais extenso: você combateu em todos os momentos os vícios em ti mesmo, tais como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a teimosia e a discórdia? Então você combateu não nos outros, mas você combateu em ti mesmo todos estes vícios: vaidade, orgulho, egoísmo, ciúme, teimosia e discórdia? E ele responde: esmeradamente. Então ele diz que agiu com esmero em relação a este combate nele mesmo de todos estes vícios em todos os momentos da sua trajetória. E aí ele faz um outro questionamento também extenso da seguinte maneira: guerreaste os males que assolam a vida, como sejam o ódio e a perversidade, a insensatez e a ignorância, a brutalidade e a estupidez? Ou seja, você trabalhou constantemente para combater todos estes males que assolam a humanidade, ou seja, o ódio, perversidade, insensatez, ignorância, brutalidade e estupidez? E aí ele responde: sempre agi, sempre guerreei para combater estes males. Aí Humberto de Campos acrescenta que o anjo ali, aquele porteiro que estava fazendo este interrogatório altamente inteligente, interrompeu os seus questionamentos, refletiu por longos minutos, como se estivesse em face de grave enigma, e indagou. Então ele, depois de todos esses questionamentos, ele pensou, está faltando alguma coisa, porque todos os questionamentos que ele fez acerca do amor sublime, da humildade, da esperança, da prática do bem, da pureza verdadeira, do trabalho construtivo, da fé, da verdade, da paciência, tudo este espírito já havia alcançado, tudo ele praticava espontaneamente, sem fazer nenhum esforço. Então ele pensou, e aí ele faz o questionamento fatal: meu amigo, já trabalhaste no inferno? Então este é o questionamento final que ele faz àquele que aspirava a habitar o mundo espiritual. Meu amigo, você realmente é um espírito luminoso? Você já adquiriu uma bagagem enorme? Você já está quase lá. Você já está quase alcançando a condição de habitar o céu. Mas você já trabalhou no inferno? Aí, na sequência, Humberto de Campos anotou: isto não. Então, aquele que aspirava a habitar o mundo espiritual, ele ficou admirado, assustado. Eu nunca trabalhei no inferno.
respondeu o peregrino, escandalizado. Como haveria de ser? Então ele fez o peregrino que aspirava a habitar o céu, aí ele questionou, como haveria isto de ser eu trabalhar no inferno? E aí aquele anjo disse da seguinte maneira, conforme anotações de Humberto de Campos, que o fiscal da celeste alfândega sorriu a seu turno e observou. Imaginemos nós, ali de frente a uma entidade angélica, nesta celeste alfândega do mundo espiritual, recebendo este questionamento: meu amigo, você já trabalhou no inferno? Porque se você trabalhou e cumpriu realmente a sua missão, lá naquelas furnas trevosas, aí sim, você está preparado para habitar mundos superiores. Aí então ele diz desta forma e acrescenta: aquele que aspirava a habitar o céu, falta-te semelhante realização para subir mais alto. Então falta verdadeiramente você trabalhar entre aquelas criaturas, aquelas entidades mais perversas, aquelas entidades mais doentes, para que você realmente se capacite para subir a mundos mais altos, a mundos superiores. E aí ele orienta, ou melhor, aquele que aspirava ainda disse da seguinte maneira: que contrassenso! Eu, uma entidade luminosa como já estou, trabalhar no inferno? Aventurou o interessado. Como? Aí ele questiona: como servir entre gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentados pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações? Então, aquela entidade que aspirava a habitar o mundo superior fez este questionamento: como eu trabalhar no meio de entidades desta forma, entidades satânicas, gênios satânicos, de olhos conturbados, ouvidos atormentados e assim sucessivamente? Irei desperdiçar o meu tempo. E aí acrescenta a entidade angélica que estava ali conversando com aquele que aspirava a habitar o céu da seguinte maneira: sim, meu amigo, o bem é para salvar o mal. Sim, meu amigo, o bem é para salvar o mal. Da mesma forma, o amor foi criado para que amemos. Então, o bem, ele existe para salvar o mal, não é para massacrar o mal, mas para transformar, para salvar o mal. Da mesma forma que o amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. Então a sabedoria não existe em primeiro lugar para o sábio, ela existe para o ignorante, para que o sábio auxilie o ignorante, para que o espírito luminoso auxilie o espírito que ainda continua em trevas, que nós os classificamos como espíritos trevosos. E aí ele acrescenta que a maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. A maior missão da virtude não é massacrar o viciado, não é massacrar aquele que erra, mas a maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar, sustentar, conduzir o viciado. Por isto mesmo, meu amigo, diz por último esta entidade angélica, por isto mesmo, meu amigo, o céu jamais perde de vista o inferno. O céu jamais perde de vista o inferno. E aí Humberto de Campos encerra estas belíssimas reflexões acerca
dos limites do céu da seguinte maneira: e perante o assombro do ouvinte, a entidade angélica rematou: torna a terra, ou seja, volte para as lides terrenas, para uma nova existência em corpo físico, uma nova reencarnação. Torna a terra, desce ao inferno, o inferno que o homem criou e serve ao seu Senhor Supremo, voltando depois. Então, torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então, cogitaremos da sua travessia. Então, depois que você voltar e realmente trabalhar no inferno, auxiliando aqueles viciados, aqueles gênios satânicos, conforme ele mesmo classificou, aí você volta, que aí cogitaremos da travessia. Lembra-te, ele faz mais um lembrete à entidade angélica, lembra-te de que o Sol, situado a cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, e exatamente esta distância que se encontra o céu da Terra, 148 milhões, quase 149 milhões de quilômetros distantes da Terra, o Sol lança raios luminosos e salvadores aos mais profundos abismos planetários. Então o Sol não escolhe onde lançar os seus raios, simplesmente lança os seus raios luminosos e salvadores. E aí ele encerra dizendo que em seguida o controlador da porta celestial cerrou a passagem ligeiramente entreaberta, deixou apenas uma fresta daquela porta, e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. Que possamos também sentar e meditar acerca das conquistas que tenhamos feito até o momento, que eu falo por mim, são pouquíssimas para quem um dia quer habitar o paraíso. Eu, sem sombra de dúvida, adquiri tão poucas destas virtudes sobre as quais ele fez questionamentos. Então é preciso sentar, mas não sentar por muito tempo, para não desperdiçarmos tempo, que é um patrimônio de Deus. Não podemos sentar à beira da estrada e ficarmos lamentando, ficarmos lamuriando, chorando, porque ainda não estamos preparados para habitarmos o paraíso. É preciso que meditemos rapidamente e arregacemos as mangas e coloquemos mãos à obra para realizarmos em nós esta transformação tão urgente e necessária, para que possamos servir verdadeiramente aqueles que estão precisando. Mas para isto, nós precisamos, em primeiro lugar, nos qualificar, mas não qualificarmos de braços cruzados, porque de braços cruzados não se qualifica. Nós nos qualificamos trabalhando, e o que não nos faltam são campos de trabalho, porque Jesus oferta todos os campos de trabalho para nos qualificar. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada por mais esta oportunidade, pela presença, pela companhia, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Os nossos irmãos do Instagram, do Centro Espírita Apóstolo Paulo, os nossos irmãos e irmãs do Instagram do Centro Espírita Apóstolo Paulo, da minha página pessoal no Facebook, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade. Vamos neste momento, meus irmãos e irmãs, mais uma vez fecharmos os nossos olhos carnais, para ampliarmos a nossa visão
a nossa visão espiritual, enxergando nesta nossa visão espiritual o paraíso, o céu que desejamos um dia habitar. Mas conforme Jesus nos disse, o céu, assim como o inferno, está dentro de cada um de nós. É apenas um estado de consciência. É preciso buscarmos, através do trabalho incessante no bem, o equilíbrio das forças, o equilíbrio das energias, trabalhando e trabalhando constantemente no bem. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, graças damos aos Espíritos amigos, graças damos a Deus, em especial pela vida. Muito obrigado, Senhor. Ampare-nos, ampare a todos nós, ampare aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, aqueles que se encontram acamados em hospitais, vitimados pela pandemia do novo coronavírus ou por qualquer outra doença do corpo ou da alma, em seus lares, aqueles que se encontram nas vias públicas, aqueles trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, todos os trabalhadores do bem que constantemente se esforçam para a melhoria própria e a melhoria do nosso planeta. Muito obrigado, Senhor. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor.